material dourado, os procedimentos são semelhantes, porém, com este material, que recupera o valor relativo que ele representa, é preciso cuidar para que seja respeitado o valor posicional e a representação em relação ao número de peças, e não do valor relativo. Por isso é interessante utilizar o chamado quadro valor-lugar como auxílio, como este aqui. Unidade, dezena e centena. E representar as peças do material dourado em cima de um quadro como este. No caso da multiplicação, se precisarmos representar 121 vezes 3, o procedimento é o mesmo que nós fizemos com o ábaco. Nós vamos representar o 121 3 vezes. Então, aqui nesse caso, nós teríamos a placa para representar a centena, a barra para representar a dezena e os cubinhos para representar as unidades. Então, nós precisamos uma placa para a primeira parcela, 2 barras para as dezenas da primeira parcela e 3 unidades. Fazemos isso 3 vezes, então mais uma placa, mais 2 barras, mais 3 cubinhos, uma placa, duas barras e 3 cubinhos. O total dessa multiplicação nós também vamos olhar em cada ordem. Então, nesse caso, nós temos nas unidades 3, 6, 9 unidades, nas dezenas 2, 4, 6 dezenas e nas centenas nós temos 3. Então, sempre reforçar que o valor que nós vamos representar é a quantidade de peças e não a quantidade do valor relativo que cada peça representa, como aqui no caso das dezenas, cada uma das dezenas é formada por 10 unidades. Então, tomar esse cuidado. Para representar números decimais com o material dourado, nós também vamos precisar de um material auxiliar, que seria o quadro valor-lugar, como este em que nós colocamos a parte inteira, unidade, dezena se houver, décimos, centésimos e milésimos se houver. Uma divisão, por exemplo, entre 26 centésimos divididos por 2. O que nós vamos precisar? Nesse caso, eu dividi já esse quadro em 2 partes. E é essa divisão que nós vamos considerar para identificar o valor dessa divisão. Primeira coisa, nós separamos os 26 centésimos. Nesse caso, eu vou considerar as placas como unidade. Se a placa é uma unidade, eu vou precisar considerar a barra como décimos e o cubinho será os centésimos, ou seja, eu preciso de 10 cubinhos para formar um décimo e preciso de 10 décimos para formar um inteiro. Como a divisão é de 26 centésimos por 2, nós vamos separar aqui 26 centésimos, que seriam 2 décimos e 6 centésimos. Essa divisão nós vamos dividir em relação à quantidade de espaços que eu tenho aqui na folha. Nesse caso são 2. Então, nos décimos, como eu tenho 2 décimos, eu vou colocar um em cada espaço. Se houvesse mais décimos, eu continuaria fazendo essa distribuição, mas como aqui são só 2, nós já encerramos com os décimos e vamos para os centésimos. Nesse caso são 6, então nós vamos fazendo a distribuição. 1 para cada espaço dessa divisão. Então aqui nós temos 6 décimos e não sobrou nenhum. Se ficasse um décimo a mais, nós deixaríamos ele como resto dessa divisão por 2.
Neste caso, aonde está o resultado da divisão? O resultado da divisão está na quantidade representada em cada um dos espaços deixados. Então, nesse caso, nós temos 1/10 e 3/100 em cada um dos espaços. A leitura dessa quantidade, nós podemos falar, como eu disse, 1/10 e 3/100 ou 13/100. A divisão de 26 centésimos por 2 totaliza 13/100. Além de utilizar o material manipulável, é importante lembrar que para compreender os conceitos matemáticos, que neste caso referem-se às operações com os números naturais e decimais, é preciso utilizar diferentes representações e, sempre que possível, associá-las ao algoritmo tradicional. A representação dos cálculos feitas com o ábaco e com o material dourado tem este objetivo. A indicação de números decimais, além dos naturais para a realização das atividades, é para que percebam que tanto os problemas estudados nesta unidade quanto a utilização dos materiais manipuláveis não são restritos ao trabalho com os naturais e que podem ser pensados também para o 4º e 5º ano. Bom, em relação à representação do material dourado e do ábaco, o mesmo trabalho que nós fizemos com o material manipulável, nós podemos fazer com sua representação. Então, aqui nesse caso, nós temos a representação do material dourado no Word. As pecinhas, elas foram copiadas de outra fonte e coladas aqui, e o trabalho que nós fazemos é copiar o número de pecinhas que nós precisamos e colamos na ordem das unidades aqui, por exemplo. Então, aqui nós temos a representação de uma única unidade. Se eu quiser mais de uma, nós colamos a quantidade que nós queremos, utilizando Ctrl+C, Ctrl+V ou clicando com o lado direito do mouse e vamos aqui em copiar para fazer esse processo. Fazemos o mesmo procedimento com as dezenas, copiar, colar, com as centenas e com a unidade de milhar. A representação do ábaco segue o mesmo procedimento. Então, aqui nós temos a representação do ábaco, as pecinhas que compõem cada uma das ordens, e para representar a quantidade que nós queremos, nós podemos deletar cada uma das pecinhas, seleciona e deleta, ou, se eu quero mais pecinhas, copia e cola e posiciona onde nós precisamos. Na representação dos números decimais, nós fazemos o mesmo procedimento. A única coisa que muda são as ordens, a indicação das ordens que cada pino representa. Então, nesse caso aqui nós temos dezena, unidade, décimo e centésimo. Nesse arquivo do Word, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de problema de comparação com os valores 3,27 e 2,36. Então, o exemplo é o seguinte: um carrinho de controle remoto responde aos comandos a uma distância de até 3,27 metros. Outro carrinho com as mesmas características, mas de uma fábrica diferente, responde aos comandos a uma distância de até 2,36 metros. Qual a diferença de alcance do controle destes carrinhos? Então, o procedimento que eu pedi para vocês fazerem é resolver com o algoritmo convencional e, na sequência, com a representação, que poderia ser do ábaco ou do material dourado. Nesse caso, foi feita uma representação com o material dourado, em que primeiro eu representei os 3 inteiros e 27 centésimos, e para fazer a subtração, nós começamos pelos centésimos. Então, nesse caso, se eu precisava tirar 6 centésimos, eu fiz um círculo, mostrei que estavam sendo retirados esses 6 centésimos, e o que sobrou foi 1 centésimo, que está indicado aqui embaixo. Dos décimos, inicialmente havia sido representado apenas 2 décimos, que era o valor que nós tínhamos. Para retirar os 3 centésimos indicados na subtração, eu precisei fazer uma troca. Então, eu peguei uma unidade e troquei por 10 décimos. E aqui a indicação dessa subtração de 3 décimos.
O que sobrou foram 2, 4, 6, 7, 8, 9 décimos. Na unidade é o mesmo procedimento. Como nós já havíamos tirado uma unidade para formar décimos, sobraram apenas 2 unidades. E essas 2 unidades seriam retiradas conforme a indicação do enunciado, sobrando 0 unidades. Resultado, 0,91 ou 0 unidades, 9 décimos e 1 centésimo. A representação desta operação com o ábaco segue o mesmo procedimento. O primeiro passo é representar o minuendo. Então, nesse caso, nós teríamos 3 inteiros e 27 centésimos. Feita a representação, nós começamos a fazer a retirada pelos centésimos. Nesse caso, nós precisamos tirar 3 6 centésimos, que está indicado aqui, sobrando 1 apenas, na ordem dos centésimos. Dos décimos, precisamos fazer uma troca, então tiramos aqui uma unidade e trocamos por 10 décimos. E na sequência, mostramos que foram retirados 3 décimos, sobrando 9 décimos. E das unidades, que nós já havíamos feito troca com uma, restaram 2, tiramos essas 2 unidades, sobraram 0 unidades. Resultado, 0 unidades e 91 centésimos. O outro exemplo que eu deixei aqui para vocês é em relação a um problema de comparação entre razões com os valores 3 e 145. Então, o problema é, em uma papelaria, há 3 caixas com 145 canetas cada. Quantas canetas há nesta papelaria? Conforme eu expliquei para vocês com o material manipulável, a representação da multiplicação com o material dourado nós fazemos como soma de parcelas iguais. Nesse caso, as parcelas seriam de 145. Então, nós temos aqui a representação do 145 3 vezes. E as trocas que são feitas durante o processo da adição. Nas unidades, nós trocamos por uma dezena, então está indicado aqui. Nas dezenas, nós fizemos uma troca por uma centena, que também está indicada. Feitas essas trocas, nós lemos o resultado e, nesse caso, nós temos 5 unidades, 3 dezenas e 4 centenas. O mesmo processo é feito na representação do ábaco. Então, nós temos o ábaco, a representação das 3 parcelas e as trocas que vão sendo feitas para representar o valor final. Conforme puderam observar, os diferentes tipos de problemas, a utilização dos materiais manipuláveis, a representação feita a partir da utilização dos materiais e os algoritmos convencionais são conteúdos que estão interligados, mas possuem especificidades que precisam ser bem compreendidas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, para que possam contribuir efetivamente para o domínio deste conhecimento. No próximo vídeo, darei continuidade às considerações sobre os conteúdos da unidade 2. Até breve!